estamos falando sobre o uso exagerado de agrotóxicos no Brasil e o consumo de alimentos orgânicos. Vamos aprender a cultivá-los? Envie suas perguntas. O nosso e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. Está aqui no estúdio Bruno Cavalcante. Ele é geógrafo, educador e trabalha com agroecologia. Oi, Bruno, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigada pela sua participação. Bruno, você acha que está havendo uma mudança na cabeça das pessoas para a aceitação do alimento orgânico? Eu creio que sim. Felizmente, a temática da saúde, de uma vida mais saudável, do meio ambiente, ela está cada vez mais presente na mídia. Isso é um tema que vem sendo mais valorizado. E a gente que trabalha nas comunidades, em todas as classes sociais, a gente percebe que a cada ano muitas pessoas estão interessadas nesse tipo de alimento e outras práticas sustentáveis. Eu estava lendo uma pesquisa que, assim, os maiores consumidores de orgânicos são mulheres entre 35 e 42 anos. Como a gente pode conversar com crianças, adultos e pessoas com mais idade sobre alimentação saudável, sobre os alimentos orgânicos? Nos projetos que a gente desenvolve, a gente trabalha muito com o conceito da sensibilização. Então a pessoa ela tem que ser sensível àquilo, alguma coisa tem que tocar nela. Só informação nem sempre é suficiente, né? A gente fala que a primeira etapa é a informação. Após a informação, a pessoa tem que entender o que aquela informação significa. E após isso, ela tem que se sensibilizar com aquele tema. Então uma criança, ela sensibiliza tocando, cheirando, sentindo, como os adultos. Mas já nos adultos, a gente usa outras metodologias voltadas ao envolvimento da pessoa, de onde vem o alimento, como aquilo interfere na vida dela, no meio ambiente. Então, cada pessoa tem aquilo que toca, mas, de fato, qualquer idade há a possibilidade de ampliar essa consciência. O preço ainda dificulta o acesso aos orgânicos, Bruno? Muita gente comenta isso e é verdade, né? Porque a gente que trabalha com esse tema, a gente sabe que o custo de produção do alimento orgânico, ele não justifica esse preço que o consumidor final muitas vezes encontra nas grandes redes, né, nos mercados. O custo de produção do orgânico, ele tende a ser menor do que o convencional, porque valoriza-se os produtos locais, né, os adubos locais, os estercos, plantas, água. Então é um sistema que valoriza o que tem na natureza. Ocorre que o orgânico ele virou um nicho de mercado. Então, consumir orgânico virou chique. Então, muitas redes de mercado aproveitam-se disso para lucrar mais de 200%, 300% no produto, 400%, ou mais, né? em relação ao que eles compram esses produtos dos agricultores orgânicos, que não veem essa parte do dinheiro, né? Bruno, nós fomos às ruas, nós temos muitas perguntas da população, inclusive sobre essa mesma pergunta que estávamos conversando. Vamos ouvir agora a primeira pergunta. O governo, as instituições poderiam popularizar o uso dos alimentos orgânicos. Então, aí é que está, né? Ainda não há um incentivo, de fato, no Brasil, para que o consumo e a produção de orgânicos aumente, né? Como foi falado na primeira etapa do programa, a agricultura que o Brasil incentiva é com agrotóxicos, né? O governo incentiva que seja esse tipo de agricultura que se expanda pelo país. São muito poucos programas, existem, mas pouquíssimos programas, pouquíssimos técnicos que prestam assessoria técnica que conhecem esse sistema de produção. Então, é uma questão bem complexa, né? São necessárias políticas públicas, né, voltadas à assistência técnica, né, à pesquisa científica para esse sistema de produção, ampliar as feiras locais, aproximar o agricultor do consumidor, né? Incentivar a produção nas cidades, no entorno das cidades, práticas de agricultura urbana, periurbana. Então são diversas ações. Há pouco, Bruno, que vocês, na Vila Madalena, de um terreno baldio, vocês fizeram uma horta comunitária orgânica. São várias experiências, não só na cidade, no estado de São Paulo, como no Brasil e no mundo, né? Esse movimento, a própria ONU recomenda-se que na área das cidades, no entorno das cidades, se valorize o aproveitamento de áreas ociosas, que muitas vezes são áreas de lixo, né, de doenças, de uso de droga, para a produção de alimentos. Então a gente já desenvolve vários projetos onde diversas áreas que estavam inutilizadas viraram áreas de produção orgânica. É sobre exatamente isso a pergunta da Aline. O que é necessário para que as pessoas possam ter uma horta orgânica em casa, sem custo, é uma coisa mais fácil para a população consumir mesmo?
Muito boa pergunta, porque é esse o movimento que a gente trabalha atualmente, né? Incentivar essa produção local, seja por meio de hortas comunitárias, seja na própria casa, no apartamento, né? O que a pessoa precisa fazer para começar é transformar os resíduos orgânicos, o lixo orgânico dela, em adubo, que é super simples. Ela pode entrar na internet, pesquisar, né? Pode entrar em contato com a gente também, que a gente tem cartilhas que ensinam a fazer isso. Tendo a terra fértil, qualquer recipiente, seja uma lata de tinta, um galão de água, que tenha uma terra boa. Um jardinzinho na frente de casa. Né? Se a pessoa, eu comento isso porque as pessoas na cidade, às vezes, concretaram todo o quintal e ficaram sem terra. E a gente comenta que isso não é desculpa. Dá para fazer mesmo assim, só precisa bater sol. Tendo pelo menos 4 horas de sol na área, e a pessoa produzindo seu adubo, ela consegue plantar, tanto em hortas suspensas, como hortas verticais, né? Aproveitando varandas, aproveitando espaço vertical também. Vamos ouvir agora a pergunta da Juliana. O que é necessário para a gente juntar um grupo de pessoas no bairro, que seja, para ter a nossa própria horta, para ter os nossos produtos mesmo plantados e cultivados naturalmente? Então, outra pergunta bastante interessante que se relaciona muito com os projetos que a gente vem desenvolvendo, né? Que é exatamente unir a comunidade para produzir alimentos orgânicos localmente. Não existe um bairro que não tenha espaços disponíveis, né? Então, essa metodologia ela parte do seguinte: primeiro, ver quem está interessado. Identificar essas áreas que podem ser utilizadas, fazer parcerias com o poder público, com empresas, aproveitar áreas, né, de escolas, de unidades de saúde, linhões de alta tensão, áreas da Sabesp, unir essas pessoas, valorizar o saber de quem já está na comunidade, que sabe plantar, porque as pessoas mais idosas, elas têm esse conhecimento de como plantar o orgânico, de como fazer o adubo, e aproveitar essa união não só para produzir alimentos, mas para unir a comunidade, pensar a melhoria do bairro. Mão na massa que a gente aprende, não é, Bruno? Exatamente. Vamos ouvir agora a pergunta da Vera Lúcia. Eu gostaria de saber por que os produtos orgânicos são mais caros, se tem como abaixar isso. Eu consumo e eu sei o quanto eu gasto a mais por consumir os produtos. Foi o que eu já comentado, né? Os produtos orgânicos, eles viraram um produto classe AA. Então há uma ideia, né, inserida principalmente nas grandes redes, de que o orgânico ele tem esse nicho que ele é muito mais caro. Isso não condiz com o custo de produção do orgânico. E é claro também, o alimento convencional ele é produzido uma monocultura, ou seja, um tipo de produto por propriedade em larga escala. No orgânico, valoriza-se a diversificação da produção, vários tipos de cultivo. E o mercado, até o mercado público, por exemplo, os CEASAs, eles incentivam que o agricultor produza um tipo de alimento e que venda grandes quantidades desse único alimento a preço baixo para o atravessador. No caso, isso dificulta a produção do orgânico e isso encarece o produto. Bruno, nos supermercados, nas feiras, apenas o selo do alimento orgânico no próprio alimento já é o suficiente para nós identificarmos que aquele alimento é orgânico? Então, os alimentos orgânicos, existem um processo de certificação, né? Essa certificação ela pode ser feita de 3 formas. A certificação por auditoria, que são empresas que fazem essa fiscalização, a certificação participativa e a certificação por controle social, né? As duas últimas é a própria comunidade, instituições públicas, universidades, técnicos, agricultores que garantem essa certificação. Eu acho que ela é mais segura. Mas mais importante do que buscar o selo é saber a procedência e buscar alimentos orgânicos de algum local conhecido. Bruno, eu gostaria que você deixasse uma dica, por favor, às pessoas que têm dúvida ainda sobre o assunto. Olha, eu acho que a primeira dica é, independente de onde você mora, você pode produzir uma parte dos alimentos que você consome, seja temperos, ervas e chás. E a segunda é conheça os agricultores da sua região, principalmente os agricultores orgânicos. Forme grupos de compras coletivas diretamente desses agricultores. Certamente vai ser um processo muito interessante e o custo vai ser muito mais baixo. Bruno, muito obrigada pela sua participação. De nada. O Bom para Todos traz serviços e informações que são do seu interesse. Faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo, boa semana a todos.